faz o país girar. Minha missão aqui é te ajudar a não cair nas máquinas. Bom dia, amigo, bom dia, amiga. Feliz quarta-feira para você, né? Hoje, quarta-feira. Quarta-feira. Dia 28, né? Ou dia, aliás, melhor dizendo, dia 29 de outubro. Terminando o mês de outubro, né? Só temos hoje, quarta-feira, amanhã, dia 30, quinta-feira, e dia 31, sexta-feira, que é o dia das bruxas, né? Aí temos feriado. O feriado, dia 2, vai cair no domingo, né? Não é feriado, né? Dia 2, dia 1º vai ser sábado e dia 2 de novembro vai ser no domingo. Dia dos finados, né? Não é verdade? Então é isso mesmo. Então, quarta-feira, dia 29 de outubro, fala sobre coleção de livros, fala sobre livros e bibliotecas, né? E há um texto em João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Lógico, isso aqui é uma figura de linguagem, né? Só uma figura de linguagem. É isso mesmo. Então, quando a gente... Tem vários textos, livros que a gente lê, que usam muito hipérbole, anacronismo e outros tipos, parábolas, né, exemplos, outros mais tipos de linguagens que existem, né? E esse texto aqui, de João, diz assim que as bibliotecas sempre foram os centros culturais da humanidade. E com a tecnologia atual, seu acervo estará mais acessível do que nunca, né? Desde que as pessoas tenham acesso à internet. A Biblioteca Britânica, por exemplo, já fechou um acordo com o Google para digitalizar 250 mil livros de seu acervo, totalizando 40 milhões de páginas datadas de 1700 a 1870. Apesar da era digital e da popularidade dos e-books, os livros físicos ainda mantêm seu charme. Países mais desenvolvidos seguem dando atenção especial às bibliotecas, pois nelas está preservada a história do povo e a identidade da nação. O poeta Castro Alves escreveu um belo poema sobre os livros que diz: bendito aquele que semeia livros à mão cheia, e faz o povo pensar. O livro caindo na alma é chuva que faz a palma, é água que faz o mar. A seguir está o ranking atual das 3 maiores bibliotecas do mundo. Biblioteca do Congresso em Washington tem 167 milhões de itens catalogados, sendo 32 milhões de livros, 61 milhões de manuscritos e 22 mil exemplares recebidos diariamente como parte da publicação produzida nos Estados Unidos. Seu acervo ocupa cerca de 1.349 quilômetros de estantes. Meu Deus. Biblioteca Britânica em Londres possui 150 milhões de itens catalogados, sendo 30 milhões de livros e 3 milhões de novos itens adicionados a cada ano.
Biblioteca Pública de Nova York, com mais de 55 milhões de itens catalogados. Essa é a segunda maior biblioteca dos Estados Unidos e a terceira do mundo. Eu estive lá nessa biblioteca, ia algumas vezes lá ler, estudar, né? Passear também, muito legal. No Brasil, a Biblioteca Nacional, localizada no Rio de Janeiro, possui um acervo de 9 milhões de peças, incluindo não apenas livros, mas também fotos, desenhos, jornais, manuscritos, partituras, entre outros. Ela é considerada a maior acervo cultural da América Latina, a Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro. Foi para comemorar a fundação da Biblioteca Nacional que o governo brasileiro decretou o dia 29, que é hoje, dia 29 de outubro, como o Dia do Livro e do Incentivo à Leitura. Que momento apropriado para enaltecer a Bíblia, cujo nome significa coleção de livros, a maior biblioteca de todos os tempos. Bom, é isso aí, gente. Hoje é o dia do livro, né? É o dia do livro. Se você está lendo um livro, parabéns. Se você não está lendo um livro, sinto muito te dizer, mas procure ler, cara. Porque quem não lê, segundo Cassimiro de Abreu, sabe ler, mas não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. E quem é analfabeto mesmo, não lê de fato, aí fica muito complicada a vida de uma pessoa dessa, né? Então hoje, dia 29 de outubro, dia do livro. Falando um pouquinho de economia, Ibovespa mais 0,31%. O mercado, né? Falando um pouquinho do mercado, 147.428,90 a Ibovespa, tá? Pontuação lá. Dow Jones mais 0,34%, tá? 47.706,37 pontos. IBRX Brasil mais 0,29%, 62.275, tudo tem alta, né? 275,49 por pontos. Cuiabá hoje vai, agora está fazendo 25 graus, a mínima 25 graus, chuva forte, talvez provavelmente à tarde, né? Então, provavelmente nós teremos uma chuvinha hoje. Quando fala chuva forte, mas ela não é em todos os lugares de Cuiabá, né? A máxima hoje vai estar em 27 graus, a mínima abaixo de 20 graus, tá? Cuiabá hoje, 27 graus, a mínima de 20. Agora está fazendo 25 graus. Umidade relativa de 83%, parcialmente ensolarado. Expectativa de chuva forte durante o dia. A máxima será de 27 graus neste dia úmido. Tá? Então é um dia úmido. Sensação térmica de 27%, 27 graus, né? Vento 15 km por hora, umidade de 84%, como eu acabei de dizer, 83, 84, por aí, né? A umidade relativa do ar. Um abraço a todos o pessoal de Porto Estrela, Poconé, Portos Gaúchos, Balão de Melgaço, Santo Antônio de Leverger, Várzea Grande, Guia, Jangada, Tangará da Serra e toda grande aquela região ali de Rosário, né? Rosário Oeste, Nossa Senhora do Livramento, Barra do Bugres, já falei, Rondonópolis, Jaciara, Cáceres, Planalto da Serra, Primavera do Leste, Vila Paredão, Novo São Joaquim, Guiratinga, terra do Macedo Filho, né? Água Quente, Paranatinga, Sinop, Sorriso, São Lucas do Rio Verde e muitos lugares lindos aqui que tem em Mato Grosso, né? Jangada, já falei, o melhor pastel do Brasil é em Jangada. Jangada.
Muito bem. Sapezal, Cáceres, Rio Branco, Mirassol do Oeste, Jauru. E aí vai, né? Tem muito lugar bonito aí. Diamantino, Santa Rita do Trivelato. É isso aí, Taiamã, Piranhas, Itiquira, Alto Garças, Guiratim, já falei Guiratinga, terra do Macedo Filho, né? Já falei Batovi, Birigui, e também o pessoal aqui de pertinho, aqui no outro país, né? São Matias, ali já de Rondônia. Aí já tá chovendo, tá? Já tá caindo uma aguinha aí, tá pingando água, então hoje nós teremos chuva. Chuva começando daqui a 1 hora aqui em Cuiabá vai chover, segundo a meteorologia. Só faltando daqui a 1 hora nós vamos ver a água pingar mais forte aqui nessa região da Grande Cuiabá, né? Já está chovendo em Barão de Melgaço, já está chovendo em Poconé, Nossa Senhora do Livramento, em Jangada está chovendo. Cuiabá, daqui a 1 hora vai começar a chover, né? Agora são, aqui no meu, nesse momento que eu estou gravando aqui, gente, 8 horas e 9 minutos, hoje dia 29, né? Vamos às notícias de hoje. Já lemos a meditação, mas vamos fazer uma oração, né? Querido Deus, querido Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por mais um dia de vida para cada um de nós, seus filhos. Que o Senhor venha nos proteger, né? E que nós possamos exercer a nossa fé em Ti neste dia, né? Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé, perdoa nossos pecados, que são muitos, né? Existem pecados que nós sabemos que é pecado, tem pecados que nós cometemos, nem sabíamos que era pecado, né? E nós erramos o alvo várias vezes durante o dia. E, Senhor, ajuda-nos a sermos mais ligados a Ti, a vivermos a Sua presença, a termos a sensação clara de que o Senhor está conosco, que nós estamos com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Muitas vezes nós esquecemos que se nós estamos ou não estamos com o Senhor. Que a gente tenha hoje a sensação profunda de que nós estamos com o Senhor, de que nós andamos na Sua presença. Obrigado por tudo, Senhor. Pedimos também uma cura sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão adoentados, que o Senhor venha restabelecê-los, Senhor, trazê-los à saúde novamente. E todos que assistem ou conectados, 7 News, tenham a tranquilidade e a satisfação de que o Senhor está conosco o dia inteiro, né? E que o Senhor nos guarda e nos protege. Manda seus santos anjos, Senhor, nos momentos mais críticos do dia, nos livrar do mal, algum desastre, algum atropelo, uma tentação muito forte. Que os seus anjos estejam ao nosso redor, nos livrando, Senhor, nos tirando de situações complicadas. Pelos méritos de Cristo, nós te pedimos isso, e também o Teu Santo Espírito sobre nós, derrame sobre nós, Senhor, a chuva serôdia, segundo a Tua vontade, segundo o tempo que o Senhor determinar para conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos a algumas notícias de hoje, né, gente? O que está acontecendo no Brasil. Nós tivemos ontem mais de 65 pessoas que foram mortas lá nas comunidades do Rio de Janeiro. Morro do Macaco, morro não sei do que, Muita gente morreu ontem, inclusive cerca de 15 policiais, né, também foram baleados, foram feridos na campanha de ontem, né, lá no Rio de Janeiro. E nós vimos que a polícia do Rio de Janeiro, polícia civil, polícia militar, e todas as forças de segurança do Rio de Janeiro, quando foram, né, desde domingo está acontecendo essas operações,
e pegaram muitos bandidos que saíram do Pará, né, para essas comunidades no Rio de Janeiro e vários outros estados, né, Mato Grosso, Rondônia, Bahia, né, Ceará, que foram para o Rio de Janeiro, debandaram para lá. Provavelmente do Comando Vermelho, né, do Comando Vermelho, tentando fazer um terror na cidade e consequentemente um terror no Brasil. Então o governador do Rio de Janeiro, ele mandou, fizeram toda uma estrutura para invadir os morros para pegar os bandidos do Comando Vermelho. Só que nós sabemos muito bem que o Comando Vermelho está espalhado em todo o Brasil com a permissão do atual governo federal, né? E que o governo federal determinou no seu primeiro ano de mandato que ele não ia interferir, não ia mandar, não ia colocar mais no Brasil o GLO, ou seja, o exército, né, o exército brasileiro ir ao Rio de Janeiro para pegar traficantes, narcotraficantes e narcoterroristas, né? Comando Vermelho tal, e também não ia demandar dinheiro para essas coisas. E aí o exército está amarrado, porque o exército também não foi preparado para essas coisas. Então, mesmo que a polícia faça um trabalho de formiguinha, de investigar, de ir atrás, de pegar bandido, nós sabemos muito bem que faz o trabalho técnico, né, de investigação, de acompanhamento para pegar os bandidos. Nós sabemos que dia a dia o tráfico de droga, os traficantes, eles estão crescendo, eles estão cada vez mais fortes, né? E o que acontece? O que acontece é que nós não temos um plano federal, nem nos estados, e o estado que mais tem bandido no Brasil é o Rio de Janeiro, né? É o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo, e também está concentrado muito em Brasília, né? Lá em Brasília. Então não existe um planejamento de segurança. Ontem mesmo, isso foi demonstrado pelo próprio ministro da Justiça, né? Ministro da Segurança Pública e Justiça, que é o, se não me engano, Lewandowski, que é o sobrenome dele, que já foi até ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, que fez muita bobagem. Não sei por que esse homem ainda está aí ainda na política brasileira, né? É uma das maiores autoridades, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pode ser até uma das maiores autoridades de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas que se provou durante muitos anos incompetente e provou, né? E o Brasil, como digo aqui sempre, nós estamos fadados e estamos sendo governados por cidadãos incompetentes, gente que não tem criatividade, gente que está no cargo só por causa do salário mesmo, né? Só por causa das benesses que recebe, mas não tem nenhum planejamento, uma organização inteligente para acabar com o crime, para acabar com a maldade, acabar com a bandidagem que reina no Brasil. A verdade, querendo nós aceitarmos isso ou não, a verdade é somente isso, né? Somente essa. E aí a população como um todo fica à mercê da bandidagem no Brasil. E aí as forças de segurança sempre têm um itinerário baixo, né? Eu não sei quantos mil policiais nós temos no Brasil todinho, mas é muito baixo em relação à quantidade de bandidos que existem. Só que a polícia trabalha em favor do Estado, em favor nosso, né? Em nosso favor. E a bandidagem trabalha em favor das seus devidos comandos, né? E chefes locais. E é uma guerra no Brasil, uma guerra civil já estabelecida, do Estado, da Polícia, da Segurança Nacional contra esses narcoterroristas, né? Contra narcoterroristas do Comando Vermelho, narcoterroristas do PCC, Primeiro Comando da Capital e outros comandos que existem também. Existem vários comandos, dentro e fora da cadeia, fazendo maldade, roubando celular, dando golpes, assaltando bancos, assaltando carro forte, né? De empresas de segurança, dando tudo quanto é tipo de golpe, inclusive pela internet, né? Eles têm verdadeiros castelos onde eles têm ali seus hackers, né? Fazendo golpes todo dia, diariamente, pelos celulares, né? Pelas redes sociais, pelas redes de internet, né? Pela web. E o Brasil sempre está à mercê dessa gente que não vive só no Brasil, vive na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, no Peru, no Chile, né? Nas nações aqui ao redor do Brasil, porque o Brasil
é o país que ocupa o maior território, né? Território da América do Sul. Um país enorme, que está dividido em 5 regiões, né? Regiões Sul, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, né? E são vários estados enormes, que alguns estados brasileiros são maiores do que vários países, alguns países da Europa, né? Mato Grosso, por exemplo, o território de Mato Grosso, que faz divisa com a Bolívia, né? Bolívia, Rondônia, é quase maior que vários países na Europa, né? No continente europeu. O Amazonas, por exemplo, o Pará, né? O Maranhão, a Bahia, Minas Gerais, nossa, só isso já cobre todo o território da Europa, né? Esses estados do Brasil. Então, nós vemos assim que a situação de problemática na segurança pública é muito grande no Brasil, né? O problema da segurança pública no Brasil é muito grande. Então nós temos que ter uma estratégia de segurança para o território nacional. E quando o governo federal ou quando ministros, né, representantes das devidas pastas relacionadas à segurança, não tem planejamento nenhum, não tem projeto nenhum para cuidar do Brasil no aspecto de segurança, então o Brasil fica à mercê dos bandidos, né? E é isso que a gente está vendo na nossa nação. Nossa segurança pública é um vexame internacional, é vexatório. O projeto que o governo federal tem para a segurança pública não existe, é um vexame. Na verdade, nós não temos segurança, nós temos lá um Ministério da Segurança Pública, Ministério da Justiça, Ministério não sei de quê. Mas para que existem esses ministérios mesmos, né? Porque a gente não vê nenhum trabalho efetivo desses ministérios. Então, está ali só paliativo, só tem mais um ano de governo, né? Ano que vem tem as eleições do país para se escolher o novo presidente da República, né? Espero que não seja o mesmo, né? Espero que o Brasil não erre, cometendo o mesmo erro, né? Ficando mais 4 anos com esse governo que já se provou em diversas ocasiões, em diversas circunstâncias, incompetente, né? Para gerir o Brasil. Está aí. Somos vítimas de um tarifaço porque o governo realmente não sabe conversar com o poder norte-americano. Um tarifaço de 50% sobre vários produtos brasileiros, né, para vender para os Estados Unidos, porque o próprio presidente, o nosso office boy, que deveria sempre interceder e lutar por nós, não tem competência diplomática, não tem competência. O cara nem inglês sabe falar, de fazer uma interlocução, de ir nos Estados Unidos, de fazer acordos comerciais, né, com o governo norte-americano, que é o nosso principal parceiro comercial, é os Estados Unidos ainda. Nós temos grande parceria com a China, com outros países, mas o maior e grande parceiro comercial do Brasil ainda é os Estados Unidos. E o nosso presidente da República não quis conversar com o americano quando deveria conversar. Quer dizer, um burro, né, um jumento que está na presidência da República. A verdade, querendo você aceitar isso ou não, é essa. Nós temos, infelizmente, uma pessoa que não sabe nem conversar direito o português, que dirá conversar em inglês lá com. E aí o anterior também era a mesma coisa, né? E aí nós precisamos, no futuro, escolhermos presidentes da República que no mínimo falem inglês, né? Que no mínimo falem inglês, gente. Porque falar francês e mandarim é um pouquinho mais complicado, mas falar inglês é o mínimo que se espera do homem que vai ocupar o cargo de mandatário da nossa nação, né? Porque é a segunda língua mais falada no Brasil, né? É o português e depois o inglês. Então o cara tem que falar inglês, falar, compreender. Ele tem que ter cursos de inglês, ele tem que se aprimorar nessa área. Tem que ter pelo menos uma pós-graduação, ser doutor em alguma coisa. Nós precisamos de um presidente doutor, né? Doutor mesmo, tem um doutorado em alguma coisa, porque enquanto nós estivermos colocando no governança da nossa nação pessoas trogloditas, pessoas que não sabem dar um verdadeiro valor a um livro, por exemplo. Hoje é o dia do livro, né? Hoje é o dia da biblioteca, hoje é o dia da leitura.
E são pessoas que você pergunta para quantos livros o senhor leu este ano? 12 livros? Um livro por mês? A pessoa não lê nenhum livro por semestre. Então, é difícil você governar uma nação e você sendo tão burro como esses presidentes que têm ocupado a cadeira de presidente do Brasil são, né? Então fica difícil realmente o Brasil chegar a algum patamar de liderança mundial, sendo que os seus líderes não têm condições de serem líderes, né? Você vota na pessoa só porque ele já tem mais de 30 anos de idade, porque é uma série de coisas que tem que mudar no nosso código penal, nosso código penal no caso, nosso código civil, né? O que é necessário para uma pessoa ser candidata a presidente do Brasil, né? O que seria necessário? Então são coisas assim que a gente vê no nossa nação, nosso país, que deixa muito a desejar em relação à nossa liderança, né? Aos nossos líderes. Muito, muito, muito a desejar mesmo, né? E nós precisamos melhorar isso. O Brasil precisa melhorar isso, né? Nós tivemos um presidente que até fez alguma coisa boa para o Brasil, não importa quem ele era, mas ele, para mim, o FHC foi um bom presidente, né? O Brasil, no período do FHC, o Brasil começou a crescer. Mas pena, né, que você só pode ficar na governança do Brasil por 8 anos, só no máximo se você for reeleito, né? 8 anos não é o suficiente para mudar uma nação que está estragada desde 1500, né? Uma nação que foi estragada, roubada, vilipendiada, né? Desde 1500, quer dizer, nós precisaríamos de pelo menos 20 anos de um governo que realmente solucionasse os problemas primários, né? Os problemas elementares que o Brasil tem, somente na área de educação, saúde, segurança pública, etc. É enganoso o post compara preços de gasolina durante o governo Bolsonaro e Lula. Por que vocês estão falando sobre esse assunto aqui? Né? Não é interessante. Nós queremos saber o que está realmente acontecendo. Acho que estava tão caro, né, o preço da gasolina no governo Bolsonaro, como está bem caro o preço da gasolina e dos combustíveis no governo Lula. Está caro demais. E muitos impostos também, tanto no governo quanto no outro, né? Fux muda de turma e tenta influir no julgamento de Bolsonaro. Isso aqui é a matéria aí. Senado dos Estados Unidos aprova projeto que derruba tarifaço de Trump contra o Brasil. Kim Kataguiri, família Bolsonaro, é projeto hegemônico de poder, não sei o que. Aqui eles já começam a falar sobre esquerda, direita, em vez de levar alguma proposta, algum projeto no Congresso para beneficiar o Brasil, os caras ficam brigando aí sobre direita, esquerda, eu não quero saber, tá? Então aqui, Senado dos Estados Unidos aprova projeto que derruba tarifaço de Trump contra o Brasil. Já é uma notícia boa para nós, né? Aí outra crítica aqui, já vem um assunto aqui que eu não quero saber. O efeito Eduardo Bolsonaro nas pesquisas internas do PL. O dia em que o Rio virou cenário de guerra com drones, bombas, fuzis e mortes e aprisionamento, né, de chefes aí a notícia do Comando Vermelho. Tênis masculino e feminino, gel handebol, vôlei futsal, academia brasileira. Aí falando propaganda de tênis aqui, de chuteira, mistura uma coisa séria com uma coisa que... Absolutamente nada. Lewandowski leva a pedido de Castro, do governador de São Paulo. Ele fala que não vai mandar nenhuma ajuda para o Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro. Né? Absolutamente nada. Lewandowski nega pedido, porque segundo o Lewandowski, o ministro, né, da Justiça, não recebeu nenhum pedido de Castro, né, que é governador do Rio de Janeiro, por ajuda, sendo que na verdade tem vários pedidos protocolados e também já gravados pela imprensa que o governador do Rio de Janeiro pediu ajuda sim do Ministério Lewandowski. E Lewandowski não teve nem a hombridade, né? Você vê o quanto que esses caras são corruptos, né? De realmente aceitar, né, e fazer alguma proposta. Não pode mandar o exército, então manda a Guarda Nacional para o Rio de Janeiro para ajudar a polícia do Rio de Janeiro a combater os narcotraficantes, né, os narcoterroristas.
E aí, né, fica nessa situação feia para o ministro Lewandowski. Que vergonha, né? Segurança sua é péssima. Seu ministério, a sua liderança no Ministério da Justiça é tremendamente horrível, horrorível, Lewandowski. Eu teria vergonha. E eu, se eu fosse você, com a hombridade que eu tenho, eu pedia demissão. Eu saía do ministério, entendeu? Eu pedia demissão. Depois do que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, foi a maior investida contra os narcoterroristas e a maior situação de prisões, né, de narcoterroristas e também o maior número de agentes públicos que foram baleados, feridos, mais de 15 agentes, né? Presidente republicano da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos não vê caminho para terceiro mandato de Trump. A gente quer se livrar do Trump, eu quero que Trump saia logo. O mundo quer, né? Ninguém quer continuar Trump ali. Eu não quero, gente. Eu quero um outro presidente. Então aqui, o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Mike Johnson, durante a entrevista coletiva na sede do Congresso dos Estados Unidos em Washington, dia 27/10, portanto anteontem, Reuters, ele deu uma entrevista e ele falou que não há possibilidade nenhuma de Trump continuar governando, né, os Estados Unidos. Washington, o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o republicano Mike Johnson, disse nesta terça-feira que discutiu os limites da Constituição dos Estados Unidos com o presidente norte-americano Donald Trump e que não havia tempo suficiente para alterar o documento fundador do país para permitir a Trump um terceiro mandato na Casa Branca. Pelo amor de Deus, vamos tirar logo dali. Trump, 79 anos, também do Partido Republicano, recusou-se na segunda-feira a dizer definitivamente que não buscará um terceiro mandato, mantendo vivas as especulações sobre como ele poderia tentar estender seu tempo no cargo. Tem sido uma ótima gestão, mas acho que o presidente conhece, e ele e eu conversamos sobre isso, as restrições da Constituição, disse Johnson. A repórteres no Capitólio, a sede do Congresso dos Estados Unidos da América, acrescentando que ele havia conversado com Trump há uma hora durante a viagem do presidente à Ásia. Não vejo uma maneira de alterar a Constituição, porque leva cerca de 10 anos para fazer isso. Como todos vocês sabem, para permitir que todos os estados ratifiquem o que 2/3 da Câmara e 3/4 dos estados aprovariam, disse ele. Não vejo caminho para isso. Os aliados de Trump, incluindo Steve Bannon, citaram planos para testar o limite de 2 mandatos estabelecido na 22ª emenda da Constituição dos Estados Unidos da América. Trump tem falado publicamente sobre isso em comícios e vende bonés Trump 2028. Não vai dar certo isso. Referindo-se ao ano da próxima eleição presidencial. Então ele só tem mais 3 anos de mandato, né? Até 2028 o Trump sai e vai entrar outro cara. Segundo Johnson, né? Ele se diverte com isso, trollando os democratas, cujos cabelos estão em chamas com a perspectiva do outro mandato de Trump, disse Johnson. O mandato atual de Trump termina em janeiro de 2029. Na segunda-feira, Trump também apontou o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio como ótimas pessoas que poderiam concorrer à presidência em 2028. Marco Rubio, eu não sei se ele vai querer isso, não. Agora o J.D. Vance está na cara que ele quer ser presidente dos Estados Unidos. J.D., né? Flávio Bolsonaro pede que Estados Unidos bombardeie o Rio de Janeiro a pedido gera polêmica. Pra que isso, cara? Eu não acho que ele falou isso. Ele falou isso. Câmara inclui Eduardo Bolsonaro em lista de devedores da União por faltas no Congresso, né? Vai perder o mandato esse menino se ele não voltar para trabalhar.
Flávio Bolsonaro pede aos Estados Unidos bombardear o Rio. Pedido gera polêmica. Flávio Bolsonaro a publicação causou grande repercussão nas redes. O que esse rapaz falou, né? Esse moço. A proposta foi vista como uma violação da soberania nacional. O que esse moço falou, né? Esse moço ele pediu na rede social que os Estados Unidos bombardeasse. Será isso mesmo? Bombardeasse o... Não é possível isso, gente. Não, senhor, isso não é possível, tá? Não pode haver isso. Qualquer nação que bombardeie o Brasil é uma agressão a todo o território nacional. E aí começaria uma guerra dos Estados Unidos contra o Brasil contra os Estados Unidos. Isso jamais vai acontecer, tá bom, gente? Jamais acontecerá uma coisa dessa. Os Estados Unidos jamais vai entrar numa roubada dessa, tá? Bombardear o Rio de Janeiro. Governo Lula oferece presídios federais para receber detidos na operação ontem no Rio de Janeiro, tá? A popularidade de Trump cai em meio à preocupação com o custo de vida. Zé Trovão, deputado, é chamado de Zé Chuvisco e reage, faz um vídeo reagindo. Zé Chuvisco, Zé Trovão diz que é Zé Chuvisco. E ele ficou muito bravo com isso. O deputado federal bolsonarista Zé Trovão, do PL, não se conteve e reagiu ao apelido de Zé Chuvisco, que ganhou de alguns colegas durante a CPMI do INSS. Ele afirmou: teve deputados aqui que, além de usarem o nome pejorativo de Zé Chuvisco, ainda ficaram tirando onda dessa comissão, disse Zé Trovão. E reagiu: mas eu quero lembrar a essa comissão que eu prefiro ser chamado de Zé Chuvisco do que ter meu nome em listas de empreiteiras como a Odebrecht. Uhul! Emílio Surita diz a verdade sobre Jair Bolsonaro. Do que está falando aqui? Vamos ver? Ixi Maria, não tem nada a ver aqui. Meu pai, para. Que isso? Ai, eu procurei uma notícia e veio outra. Bom, deixa pra lá, vamos parar um pouquinho aqui, vamos estudar a lição, tá? Eu só sei que o STF está adiantando todos os processos do julgamento, né, de Jair Messias Bolsonaro, e logo nós teremos o absoluto que o Congresso vai fazer. Agora, a esperança do Bolsonaro e dos bolsonaristas, a nossa esperança é que na atual situação do Brasil, a gente consiga, na segunda turma do STF, né, onde o Fux está indo para lá, nós consigamos fazer... Clã Bolsonaro usa 64 mortos para a guerra contra Lula e justificar bombardeio da Guanabara. Vixe Maria. Gente, a gente já vê tanta coisa absurda, né? Vamos distensionar um pouquinho e vamos para futebol, né? Ontem um Atlético de Minas Gerais derrotou o Independente Del Valle na Sul-Americana com um gol de Hulk. Eu acho que foi 3-1, se não me engano, ou 3-2, 4-2, sei lá, no cômputo geral foi de 4-2, né? E o Atlético Mineiro vai para a final, para a final da disputa da Sul-Americana. Isso é muito bom para nós, né, brasileiros. A Nobel venezuelana Maria Corina aposta alta em Trump enquanto cresce a pressão na Venezuela para a derrubada de Maduro do poder. Ministério Público Eleitoral apoia inclusão da trama golpista em processo contra Bolsonaro. Olha aí.
o plano para construir o arco de Trump em Washington, né, para que ele possa exercer a terceira candidatura em 2028 para ocupar a presidência a partir de 2029. Aí a resposta da intenção dos bolsonaristas, do clã Bolsonaro, de que Guanabara fosse bombardeada, a resposta dos Estados Unidos foi a seguinte: Trump não tem intenção de invadir, é tudo uma operação psicológica, diz Elliott. Invadir a Venezuela, né? Está fazendo lá uma pressão psicológica. Mas se ele quer realmente pegar Maduro, ele vai ter que invadir, né? Vidente prevê classificação emocionante em Flamengo versus Racing. E o que essa vidente falou? Tomara que eu não vou olhar, né? Ministério Público de Contas pede investigação de contratos estatais em que sócio de Sidônio ganhou 12 milhões. Quem que é Sidônio? É aquele irmãozinho de Lula, né? Não aquele amiguinho de Lula. Sidônio ganhou 12 milhões. O Ministério Público está investigando aí. Sidônio foi beneficiado, né? O subprocurador Lucas Furtado, do Ministério Público de Contas, do Ministério Público de Contas do TCU, né, do Brasil aí, apresentou representação em que pede investigação de contratos da Caixa e da Embratur, nos quais a produtora de um sócio do ministro da Secretaria de Comunicação Social, da Presidência, o SECOM, Sidônio Palmeira, recebeu 12 milhões. Ih, aí vai feder. Como revelou o Estadão, a Macaco Gordo, né, que é um podcast Macaco Gordo, do empresário Francisco Kertes, foi escolhida por agências, é uma agência de notícia, Macaco Gordo, agência, né? Foi escolhida por agências de publicidade contratadas pelas estatais para produzir peças publicitárias no atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É ele que faz as peças publicitárias que passam nas redes e nos rádios do Brasil, tá? É a Macaco Gordo, do Sidônio Palmeira. A denúncia foi apresentada ao presidente do Tribunal de Contas da União, TCU, Vital do Rego. No entendimento de Furtado, é preciso apurar possível ocorrência de conflito de interesses. A meu ver, a relação comercial entre o ministro Sidônio Palmeira e seu sócio, Chico Kertes, bem como as visitas frequentes deste ao Palácio do Planalto, suscitam preocupações acerca da possibilidade de conflito de interesses e da sobreposição do interesse particular sobre o público. A proximidade entre os envolvidos e os valores expressivos recebidos pela produtora Macaco Gordo demandam uma apuração rigorosa para verificar se houve interferência ou favorecimento na escolha da produtora, diz no documento. Ele pede ainda que a sua representação seja enviada ao Ministério Público Federal, assim como as conclusões a que o TCU chegar após apurações. Sidônio e Kertes têm parceria em Nordex, firma aberta em 2022 para prestar serviços à campanha presidencial do petista Luiz Inácio Lula da Silva, e atualmente presta serviços ao Diretório Nacional do PT. Antes, a Macaco Gordo prestou serviços para Layout, agência da qual o ministro é sócio. Pela legislação, servidores públicos de carreira ou comissionados podem ser sócios de empreendimentos privados, desde que não estejam à frente da administração. Sidônio se afastou formalmente da gestão da Nordex, embora ainda seja cotista. Enquanto isso, é Kertes quem toca os negócios. Após a vitória de Lula nas eleições, o empresário passou a circular em Brasília, onde fez, presta atenção nisso, onde fez 13 visitas ao ministro no Palácio do Planalto. Ele também fechou contratos, 8 no total, 2 com agências prestadoras de serviço para a Embratur e 6 para a Caixa Econômica Federal.
os negócios não foram firmados diretamente com as estatais, e sim com agências que eram as titulares dos contratos. Por se tratar de uma subcontratação, a escolha da produtora se deu de forma indireta e não precisou seguir as leis das licitações, nem passou por licitação. Na maior parte dos casos ocorreu um processo de concorrência por critério de menor preço. Em 2, no entanto, houve dispensa do procedimento sob a justificativa de que se tratava de serviços complementares a outros previamente aprovados pela Caixa. Não é eles que mandam o dinheiro é tirado do povo brasileiro, né? Através dos impostos. Embora as contratações de serviços de produção publicitária por agências de publicidade, especialmente no âmbito de contratos com estatais, não sejam necessárias subordinadas às regras formais da Lei Geral de Licitações. É imprescindível que tais contratações observem os princípios constitucionais, sustenta Furtado. E aí eles fizeram então uma representação à PGR. E a coisa está indo, né? E aí teve até lá para se mencionaram até Deltan Dallagnol, o ex-deputado e ex-coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, apresentou uma representação pedindo investigação da Procuradoria-Geral da República, da PGR, sobre esse caso. Então aí está uma suspeita de corrupção, né, de favorecimento ilícito a essa empresa aí, Macaco Gordo. Moraes assume ADPF, né, das favelas e cobra a manifestação da PGR sobre a ação no Rio de Janeiro. Agora o ministro Moraes entrou na questão ali do combate aos narcotraficantes, narcoterroristas no Rio de Janeiro. Então o ministro Moraes, né, com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, o ministro Alexandre de Moraes do STF assumiu temporariamente o comando da ADPF das favelas. Nesta terça-feira, dia 28, Moraes determinou que a PGR se manifeste sobre a mega operação policial realizada no Rio de Janeiro. O comando do processo foi atribuído a Moraes de forma excepcional, até que o novo ministro indicado ao Supremo assuma o cargo. Nesse período, ele será responsável por decisões e despachos urgentes relacionados ao processo. De acordo com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, como a ação não possui ministro revisor, o caso foi deslocado a Moraes para garantir continuidade na análise com pendências no processo. A ordem do ministro